A paz do Senhor, meus irmãos. Você que está visitando esse canal hoje, não deixe de compartilhar os vídeos, fazer a inscrição, tocar lá no sininho, colocar para que você receba os estudos, as notificações de cada estudo, cada atualização que nós realizamos aqui neste canal. E também não deixe de dar o seu joinha, porque quando você dá aquele joinha, aquele like, esse vídeo ele tem maior alcance, então mais pessoas vão ser abençoadas por cada estudo que é postado neste canal. Hoje nós vamos falar da transição da lei para a graça. Assim como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos utilizar um mapa mental. Neste mapa mental, vocês já estão observando que nós temos aqui uma transição. Essa linha amarela, que ela passa por todo esse período do Antigo Testamento até o Novo, finaliza aqui num período de 40 dias em que Jesus esteve com os apóstolos. Então nós temos essa primeira linha. E depois essa segunda linha, que ela se inicia no nascimento de Jesus, descrita em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós temos também essa linha vermelha. Essa linha vermelha, ela representa até os dias de hoje. Através deste mapa, nós podemos falar das coisas que aconteceram no passado e reflete no futuro. E ao longo do estudo você vai entender e compreender este mapa mental. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Vai dizer assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. No último estudo, falamos de Mateus, capítulo 5, versículo 17, em que Jesus ele diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. E é importante nós entendermos a transição das leis nos tempos da antiga aliança para a nova aliança. Eu peço que neste momento você preste atenção no vídeo, não somente no áudio. Se você estiver ouvindo, é importante que você pare, veja esse vídeo no momento que você estiver parado, possa olhar para a tela, para que você possa visualizar o mapa mental. Este mesmo mapa mental eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, para que você baixe e ele te sirva como guia para seus estudos e sua meditação da palavra. Quando olhamos aqui, nós vemos o Sinai, representado na antiga aliança. E o que foi realizado no Sinai? Moisés, após levar o povo do Egito para o deserto, livrou o povo da escravidão. Nós estamos vendo aqui no Monte Sinai que Moisés ele foi buscar as leis de Deus. Deus está afirmando a antiga aliança com seu povo. Essa aliança é representada pelo Sinai. Moisés foi seu líder e durante 40 dias ele se apresentou diante de Deus. E o que ele trouxe? Ele trouxe as duas pedras dos mandamentos, os 10 mandamentos. E ele vai apresentar esses mandamentos ao povo. Mas neste momento o povo estava em pecado. E por conta deste pecado, as tábuas de pedra elas vão ser lançadas no chão, mostrando que o coração do povo era um coração de pedra que precisava ser quebrado. Mas agora Deus vai fazer uma nova aliança e vai acrescentar coisas. E esses acréscimos, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que quando Deus acrescenta, Ele coloca 603 leis. Por que essas leis foram acrescentadas? Por causa do pecado do povo. Deus queria apresentar somente para o teu povo os seus mandamentos, o cuidado com as festas de Deus, mas por conta do pecado do povo, as leis elas vão ser acrescentadas. O sacerdócio levítico, ele representava os descendentes de Arão. Todo levita, ele trabalhava na casa do Senhor, ele era responsável pelo templo do Senhor. Templo este em que Moisés viu nos céus. Deus dá um modelo para Moisés, apresenta para ele o modelo do templo e pede para que Moisés faça um templo segundo o modelo que ele viu, que ele testemunhou, que o Senhor mostrou para ele. E quando Moisés vê este modelo, ele segue as ordens para construir o templo da mesma forma em que Deus estava mostrando. E nós vemos que durante esse sacerdócio levítico, o que é praticado? Praticado as obras da lei. Essas obras da lei, elas são representadas pelas o cuidado das festas, o sacrifício de animais, a circuncisão da carne, pois todo aquele que queria fazer parte do povo de Deus deveria circuncidar sua carne. Então todas essas coisas, elas estão apontando para o futuro, mas elas são praticadas, elas são obras da lei. Então todo este período do Antigo Testamento até Cristo, em Cristo vai haver uma transição, de uma mudança de lei. Uma lei que apontava para o sacerdócio levítico, agora vai apontar para o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos ver aqui agora em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, plenitude significa pleroma, é a plenitude do tempo,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha essa expressão de Gálatas, nascido sob a lei. Ao verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem estava sob a lei? Os judeus estavam debaixo da lei de Moisés. Então Deus mandou, na plenitude do tempo, ele enviou seu filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele enviou o Espírito do seu Filho no nosso coração, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. O que Paulo está declarando? Que aquele que é nascido debaixo da lei ou sob a lei, ele permanece escravo, ele não tem herança. Mas aquele que agora, pela fé em Cristo, ele é chamado de filho. E este sim vai ter herança. Vocês estão vendo aqui neste mapa mental que os filhos da escrava de Agar, esta aliança com Agar representa a antiga aliança. Ela representa a aliança feita com os filhos da escrava. Vamos ler Gálatas capítulo 4. Vamos ler aqui juntos o livro de Gálatas, a partir do verso 21. Dizei-vos, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo está declarando que há entre eles aqueles que querem continuar debaixo da lei. E olha o que Paulo vai dizer. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Quem é a mulher escrava? Agar. E quem é a livre? Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, nós vemos em Romanos também capítulo 7, que Paulo ele vai declarar, por conta da lei está sob o pecado da carne, ela está debaixo de maldição, debaixo de escravidão. Não pode trazer liberdade, ela não pode trazer renovação de mente. Todo aquele que está debaixo da lei ou sob a lei está debaixo de escravidão. E é o que continua dizendo, mas escrava nasceu segundo a carne, ou da livre mediante a promessa. Então todos os filhos da escrava nasceram debaixo da carne, mas nós não fomos chamados para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a promessa qual é? A promessa é sobre Sara. E quem é a livre? A livre é Sara, tá vendo? A escrava é Agar. A livre é Sara, e o filho da livre é Isaac, e ele é o filho da promessa. Quem está na fé em Jesus, ele é participante da promessa que está sobre a livre. Mas quem está debaixo da lei, ele é participante da carne e não tem promessa. Ele ainda está debaixo de escravidão, porque ele representa os filhos da escrava. Mas os filhos da livre são os filhos da promessa, os filhos de Sara. Verso 24. Essas coisas são alegorias. O que são alegorias? Passado. Você sabe que neste mapa mental nós estamos vendo passado e presente e futuro estão anexados nesse mapa mental. Alegorias são formas de Deus nos apresentar coisas do passado para representar as coisas futuras. No passado aconteceram fatos e histórias, e todos esses fatos e histórias aconteceram para apontar a realidade. Deus está usando de alegorias. Pela revelação do Espírito de Deus, Paulo está utilizando a Agar para falar dos filhos da escrava que estão sob a lei, e de Sara para falar dos filhos da promessa que estão debaixo da graça, debaixo da salvação de Jesus Cristo. Por quê? Essas mulheres são 2 alianças. Vocês viram lá no mapa mental 2 alianças, a aliança feita no Sinai e a aliança de Cristo, a aliança do sumo sacerdote, a aliança de Melquisedeque. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Vocês estão vendo no mapa mental aqui? Nós vemos aqui, uma se refere ao Monte Sinai. Uma aliança, esta aliança aqui dos filhos da escrava, representa a aliança feita no Monte Sinai, que gera escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O próprio Paulo está declarando que aqueles que estão debaixo da lei, das ordenanças da lei, eles são escravos daquela geração, porque eles estão debaixo da aliança feita no Monte Sinai. E quem está debaixo desta aliança ainda está debaixo do sacerdócio levítico. Mas agora ele vai falar, mas a Jerusalém lá de cima que é livre, olha aqui no mapa mental, a Jerusalém lá de cima que é livre, está falando da Sião, a nova Jerusalém, a qual é nossa mãe.
Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Por isso que está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz. Exalta e clama, tu que estás de parto. Quem está de parto? Quem está esperando com dores de parto a vinda, a manifestação do Senhor? A estéril, a que não tinha filhos. E a Sara, lembra que Sara era estéril? E ela aguardava a promessa de Deus até que viesse Isaac. Hoje a igreja, ela representa essa estéril, mas ela está agora grávida, porque está debaixo de uma promessa. E debaixo de uma promessa ela vai ter dores de parto. E essas dores de parto, esses filhos da promessa, que representa a igreja, e essa igreja é formada de gentios e judeus, primeiramente de judeus. A palavra ela foi ministrada primeiramente aos judeus, e eles se converteram ao Senhor, os apóstolos, a igreja primitiva, mas agora também aos gentios. Paulo foi o maior instrumento usado para anunciar o evangelho aos gentios, para que eles se adentrassem na verdadeira igreja, na verdadeira noiva do Senhor. A igreja do Senhor é a estéril que se alegra, mas agora ela está grávida, aguardando o filho da promessa e com dores de parto. E este parto, ela está aguardando o seu riso, o seu Isaac, que é o Senhor Jesus, é a manifestação do Senhor, quando ele se manifestar. Mas antes dele se manifestar, ainda há dores de parto. E olha o que vai dizer: porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac era filho da promessa. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, os que nasceram segundo a carne, estão debaixo da lei, perseguia o que nascia segundo o Espírito. Se você está vendo que na igreja, início da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, estão sendo perseguidos por quem? Porque os que nasceram segundo a carne, os que estão debaixo da lei. Perseguindo quem? Perseguindo os que nasceram segundo o Espírito. Assim também é agora. Assim é até os dias de hoje. Os judeus, eles consideram que são os verdadeiros filhos de Deus, filhos da promessa. A verdadeira promessa está em Sara e não em Agar. Os que estão debaixo da lei, por conta do judaísmo, por conta da prática das obras da lei, ainda estão debaixo da escravidão. Mas quem são livres? Aqueles que estão debaixo da promessa de Jesus Cristo, aqueles que estão em Cristo. Essa é a verdadeira igreja, essa é verdadeiramente Sara, a estéril que se alegra com a vinda do filho, com a vida da promessa. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vocês estão vendo a promessa de Deus estabelecida sobre a igreja verdadeira, formada de judeus e gentios, pela fé, porque os que estão debaixo da lei estão debaixo de escravidão. Não há herança para eles. A herança está debaixo dos filhos da promessa. E os filhos que estão debaixo da lei serão lançados fora. Mas agora, vindo a plenitude dos tempos, quem vem? Vocês estão vendo esse símbolo aqui? Eu coloquei uma estrela para representar o nascimento do Senhor Jesus. Jesus nasce debaixo da lei. E por conta disso ele cumpre a lei. Ele é circuncidado ao 8º dia. Ele cumpre a lei no seu corpo. Mas ele não é escravo. Ele não é filho da escravidão. É por isso que, através da sua mensagem, da nova aliança, Cristo ele anuncia. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Nós vamos olhar aqui. Na antiga aliança nós tínhamos um templo. Na antiga aliança, um templo construído por mãos de homens. E agora na nova aliança, Jesus está falando do seu templo. E este templo é o seu corpo. Vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo 61. Olha o que Jesus diz. No verso 61 ele diz: Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus está falando do seu corpo, o verdadeiro templo. Aquilo que era sombra das coisas passadas estava suscetível ao tempo a terminar, porque o sacerdócio levítico ele tinha tempo para terminar. E quando se fim deste tempo? Na vinda do Senhor. Quando Jesus nasce, ele vai passar por um período de transação até a cruz. E é na cruz que há essa transição de leis. Essa lei ela vai ser implantada, assim como Moisés. Lembra que nós dissemos no começo? Moisés não ficou 40 dias
no Monte Sinai, ensinando a sua lei, semelhantemente Jesus ele vai ficar com os discípulos 40 dias após a sua morte e ressurreição, e ele vai ensinar a nova aliança. E essa nova aliança não está mais debaixo das obras da lei. Essa nova aliança ela está debaixo das obras da graça. Essa nova aliança ela não é mais o sacerdócio levítico, mas ela é o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio eterno que não tem fim. Vamos ler Hebreus capítulo 5, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde disse isso? Quando nós lemos em Salmos capítulo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês viram que Cristo ele está debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Este sacerdócio ele não tem fim, ele é eterno. É este sacerdócio que nós vamos representar na volta do Filho, porque nós somos os filhos da promessa. A igreja ela representa Sara, a estéril, que se alegra com dores de parto, mas ela se alegra com a vinda do seu filho. Então nós estamos passando por este período até a vinda do nosso Senhor, porque quando ele se manifestará o nosso riso. Isaac significa riso, ele representa alegria. E quando será a nossa alegria? Na manifestação do Senhor. Lembra da promessa que diz que o choro pode durar uma noite, período da noite guiada pela lua. As festas, elas eram guiadas pela lua. As festas, as obras da lei eram guiadas pela noite. Mas a alegria ela vem pela manhã, as obras da graça. Quando Cristo se manifestar, a nossa alegria, o nosso Isaac se manifestará. Vocês estão vendo aqui a semelhança da transição da lei, em que agora, pelas obras da graça, nós manifestamos pelo Espírito de Deus santidade, justificação, frutos do Espírito, coração circuncidado e não mais a carne circuncidada, mas o coração circuncidado, obras da fé, adoração, lei escrita não em tábuas de pedra, mas agora a lei escrita nos corações. Nós estamos debaixo dessa promessa, herdeiros de Deus. Nós somos o templo do Espírito, a semelhança do templo em que Deus habitava, o templo, o tabernáculo terrestre. Agora o Espírito de Deus, ele vem sobre nós. Se estamos ligados em Cristo, somos templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar. Espero que este mapa mental ele tenha aberto a sua mente para compreender alguns textos sobre a transição da lei, a antiga aliança à nova aliança. Somos igreja do Senhor, estamos debaixo da nova aliança, somos corpo de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus que agora não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita num corpo feito pelas mãos de Deus. Quem é o corpo? Quem é este templo? A igreja do Senhor, de todo aquele que crê. Essa igreja é formada primeiramente de judeus e de gentios. Agora neste tempo nós estamos vendo primeiramente os gentios se achegando mais, porque eles são os filhos que foram desprezados, mas reconheceram que estavam debaixo de pecado e nas trevas, mas encontraram a verdadeira luz e misericórdia, se aproximaram de tal forma, mas os filhos escolhidos ainda procuram rejeitar, mas serão despertados para formar uma só casa, um só povo, a igreja do Senhor. E sobre essa igreja que está a promessa para a vida de Abraão, sobre essa igreja que está grávida, que era estéril, mas agora por conta da promessa, ela tem promessa. Nós não temos promessa, não vamos herdar, e esta promessa nós estamos gerando em nós. A igreja está gerando a promessa, mas chegará um momento que haverá as dores de parto, para que a promessa ela possa nascer. E quando o Senhor Jesus se manifestar, a promessa estará cumprida. O nosso Isaac, o nosso riso, a nossa alegria, a nossa tristeza que se converteu em alegria está no Senhor. Aguardemos com paciência. Vocês viram este mapa mental? Vou deixar um modelo deste no grupo do WhatsApp para que vocês possam utilizar nos seus estudos também, e quem sabe até mais acrescentar coisas mais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração, para que você também seja instruído pela palavra de Deus e possa fazer um mapa mental muito maior que este, acrescentando mais informações.
Que Deus te abençoe, que essa palavra preencha o seu coração e te traga entendimento e da verdade da palavra. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.